dinheiro, quero comentar também sobre uma outra possibilidade de uma grana pintando nos cofres do Goiás. Se não for nessa temporada, com toda certeza vai acontecer na próxima. Nas próximas, né? Em relação ao atacante Gustavinho, você lembra dele? Falei já sobre o Gustavinho aqui no canal em outros conteúdos, tem apenas 19 anos de idade e nessa atual temporada pelo Red Bull Bragantino soma 4 gols em 32 jogos, além de uma assistência para os seus companheiros. Seu último gol contra o Vasco da Gama, o empate do Red Bull Bragantino em 1-1, jogando dentro de casa, marcou um golaço, né, batendo de fora da área no finalzinho do primeiro tempo, ele que foi titular naquele compromisso no interior paulista. O Gustavinho, que é natural de Goiânia, revelado nas categorias de base do Verdão e saiu assim de uma maneira meio que injustificável, né, do Goiás. A gente não sabe ao certo, mas segundo o Eduardo Pinheiro, ele saiu antes da chegada do Eduardo, no comando esmeraldino, e o Goiás manteve pelo menos 30% do seu passe para uma venda futura, possivelmente algum desentendimento com algum dos seus empresários, né, que possa ter ocasionado essa saída do Gustavinho ali em meados de 2021, né, já na metade do ano, para o Red Bull Bragantino, deixando o Goiás. Pelo menos manteve esse 30% e, obviamente, o mecanismo de solidariedade da FIFA para negociações futuras. Então, eu diria que o Goiás tem mais ou menos na casa de 32%, 33% dos direitos econômicos, 30% dos direitos econômicos, mais esse pequeno percentual do mecanismo de solidariedade. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 700 mil euros, né? Então o Goiás poderia ficar com uma boa quantia desses 700 mil, mais ou menos na casa de 200 mil euros, né? Atualmente, 215, mas com toda certeza o Red Bull Bragantino não vai negociar o jogador por menos de 30, 25, 40 milhões de reais, já que é muito jovem, e acho que nesse atual cenário também nem é o ideal que ele seja negociado agora, nessa atual janela de transferências no futebol europeu, já que vem crescendo de produção. Essa temporada de 2023 é a primeira, né, do Gustavinho no elenco principal, ele que havia participado só pelo Goiás no Campeonato Brasileiro Sub-17, ali em 2020, foi bem, inclusive marcou 2 gols em 9 aparições. Foi para o Sub-17 do Red Bull Bragantino, já indo bem em 2021, da mesma forma no Sub-20 em 2022, com 10 gols e 2 assistências em 23 jogos no futebol paulista, e agora sim indo para o profissional, e um bom, assim, eu gosto disso porque o Bragantino, ele é muito organizado, sabe? Não é igual o Goiás que ele dá 2, 3 chances pro jogador no Campeonato Goiano e depois some. O Gustavinho não, olha, ele tem 12 jogos no Paulistão, 2 na Copa do Brasil, 12 no Campeonato Brasileiro e mais 6 na Copa Sul-Americana. Então o Goiás ele tem muito esse defeito ainda, né? Pega um jogador, dá 2, 3 chances ali no jogo na Copa no Campeonato Goiano, aparece em um intervalo, no segundo tempo do Campeonato Brasileiro e depois some. Não, olha só, essa consistência do Red Bull Bragantino, logo no primeiro ano, né, do cara como profissional, participou de todas as competições do Bragantino até aqui e com uma certa moral, né? Ele que entrou no segundo tempo nos duelos contra o Coritiba, América Mineiro e Fortaleza, foi titular contra o América na Sul-Americana, no jogo da ida, e também diante do Fortaleza, vitória do Red Bull por 3-0 no Campeonato Brasileiro, vem jogar essa média de 50 minutos, 56, 57, foi assim também no empate, né, contra o Vasco da Gama e marcando um gol. Então acredito que para o ano que vem pode ser um bom nome, né? Tem um contrato longo no Red Bull Bragantino até dezembro de 2027. Por exemplo, se conseguir uma negociação aí na casa de 40, 50 milhões de reais, o Goiás ficando aí, vamos supor, de 50 milhões, 30%, se minha cabeça não fugir aqui agora, o Goiás ficaria com aproximadamente 15 milhões de reais de uma venda futura, 33%, né? Então seria até mais do que isso. É uma boa grana, um jogador que infelizmente, né, poderia estar rendendo e ajudando muito bem esse atual elenco do Goiás, ele que pode fazer uma função tanto ali como um meia central, um segundo atacante, um ponto esquerda, um ponto direita, 1,76 m de altura, destro, somente 19 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Uma pena, né, essa saída tão cedo, mas pelo menos apesar dos pesares, o Goiás ele já dispensou muitos jogadores ali em meados de 2017, 18, 19, 20, antes dessa chegada do Eduardo Pinheiro e a profissionalização nas categorias de base, sem deixar nenhum percentual futuro. Ao menos do Gustavinho é uma quantidade significativa, 30%. Mas poderia já ter sido negociado, envolvendo cifras, né, ao Red Bull e, obviamente, ajudando dentro de campo hoje no Goiás, sem sombra de dúvida, seria um jogador muito importante dentro desse atual elenco.